quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E desejar um bem-vindo à Casa do Pão. Amém. À Casa do Pão, onde nós nos alimentamos do pão vivo que desce do céu. E dar também uma saudação especial a quem nos visita. Sinta-se à vontade na Casa do Senhor. E esta também saudação é para os nossos queridos que na Sérvia estão servindo ao Senhor e estão sempre no nosso coração, a Claudiceia e o Pastor Manuel, que hoje estão connosco. Amém. Alegramos muito no Senhor com a vossa presença. Amém? E diz assim o Salmo 100, é um convite. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Deixa-me dizer desta forma. Celebrai com júbilo, ó Igreja do Senhor em Esmoriz. Amém. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico e sabei que só o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e dele somos e somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E nós hoje podemos então também nos considerar assim, rebanho do seu pastoreio. Porquê? Porque nós dizemos sempre, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então vamos entrar assim na presença do Senhor, vamos celebrar ao Senhor, vamos ter um período de louvor e depois vamos ter a palavra do Senhor. E o louvor hoje vai ser ministrado também pelo jovem da igreja, Tiago, que é um talento muito precioso para o Senhor. Oro ao Pai, em nome de Jesus. Oro a Ti, amado Senhor, eterno Deus, em nome de Jesus, para que Tu, Senhor, uses aqueles que separaste esta manhã para ministrarem o louvor e para aqueles também que Tu tens preparado para escutarmos o louvor e participarmos deste louvor. Oro pelos Teus servos, Senhor, que Tu tens separado para esta grande obra, Senhor. Tal como Neemias um dia disse, estou fazendo uma grande obra. E que Tu possas usar os Teus servos também poderosamente, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Então o louvor está bom. Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé. Está muito frio hoje, então para nós conseguirmos aquecer um bocado, vamos cantar um coro assim um bocado mais alegre, para dar mais energia. Então, Santo Espírito enche a minha vida. Glória a Deus. Mas certeza que vocês, quando cantem isto, sentem realmente que o Santo Espírito enche a vossa vida? É suficiente para vocês continuarem na vossa vida? Ou vocês pensam, mas também estar com família, o meu trabalho também enche a minha vida. Não, basta só o Santo Espírito, isso já devia ser o suficiente para encher a tua vida. Ou seja, vamos cantar este corinho. Santo Espírito
queria ser projetado o versículo Mateus 6, 33. Amém. Eu vou ler este versículo ao meio e depois eu vou dizer mais ou menos o que pode passar nas nossas cabeças. Diz aqui: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois paramos aqui. Mas buscar primeiro o reino de Deus? Mas eu tenho o meu trabalho, tenho a minha família, tenho pode ser universidade, escola, tenho muitas coisas, tenho responsabilidades, tenho que ir com essa amiga, essas pessoas. Mas eu tenho estas preocupações. Lemos o resto. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Ou seja, se nós mantemos o nosso foco primeiro em Deus, se nós buscarmos Deus, se nós buscarmos aquele reino primeiro, se nós damos prioridade ao reino, tudo vai ser acrescentado. Amém. Amém, irmãos? Então vamos cantar este corinho. Buscai primeiro o reino de Deus. Algum irmão que orasse neste momento. Ó Deus, louvamos, te exaltamos, ó Deus, deixamos nesta manhã, Senhor. Realmente, Senhor amado, ó Deus, és o nosso Deus. E nós, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, devemos buscar ao Senhor. Porque queremos, Senhor, que as demais coisas tu acrescentas, Senhor. Porque tu és um Deus, Senhor, bondoso, Deus. Abençoa o teu povo, se reuniu neste lugar, Senhor. Traz a tua bênção do céu, Senhor. Enche as nossas cabeças com óleo. Enche o nosso cálice. A gratificar da tua presença. Em nome da glória. Amém. Ser cristão
Seguir ao Senhor não é somente acreditar em Deus. Muita gente hoje em dia pensa nisso. Um cristão, pronto, acredita que Jesus é perfeito, é o Rei, e é isso, acredita. Não é só acreditar, irmãos, é seguir o exemplo, é ler a palavra e aplicar na nossa vida, consumir esta palavra. Porque sendo assim, se era só acreditar, até o próprio diabo acredita em Deus, até o próprio diabo acredita que Jesus é poderoso. Ou seja, para nós conseguirmos ser verdadeiros crentes, verdadeiros seguidores da palavra, nós temos de aplicar isto na nossa vida e magnificar ao Senhor. Ou seja, magnifiquemos ao Senhor. Aleluia. Magnifiquemos o Altíssimo, damos toda a glória a Ele. E o Senhor
ama-nos tanto, Ele quer um relacionamento connosco. Amém. Ele fez tantas coisas. No outro dia havia alguma coisa que era tipo, porque é que Deus ia querer saber dos humanos quando Ele fez os mundos, os universos, isso tudo? Porque às vezes quando uma pessoa tem tudo, quer saber das coisas pequenas. E as pessoas que dão atenção a Ele. E é isso que nós temos de fazer. Nós temos de dar atenção a Ele, nós temos de dar crédito ao Senhor. Nós queremos estar perto do Senhor. E depois um dia destes nós vamos estar tão perto do Senhor. Em Apocalipse, João fala que não há templo no Jerusalém, porque Deus está em todo lado. Não é preciso templo porque Deus está em todo lado. Ou seja, nós queremos estar perto, quero estar. Amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Que oportunidade bela, Senhor. Nós não merecemos a Tua presença, nós não merecemos a Tua misericórdia, nós não merecemos o Teu amor, Senhor. Nós merecemos absolutamente nada. Nós somos grãos de areia comparado ao oceano. Nós não valemos nada, Senhor. Mas Tu nos dás propósito, Tu nos dás forças para continuarmos a nossa vida. Que esta palavra que nós vamos ouvir hoje, que sejam as Tuas palavras, que saem da boca do Teu servo, mas que sejam as Tuas palavras, Senhor. Que Tu metes o espírito desta pessoa que vai falar agora. Nem que seja a vontade da pessoa ou não, Senhor. Segundo Ezequiel, fala que o Espírito só entrou dentro da pessoa. Não foi pedir consentimento, só entrou, Senhor. E Tu, Senhor, nós somos Teus, Senhor.
Usa este servo para espalhar a tua palavra, aquilo que tu precisas, aquilo que tu achas, Senhor, que a igreja necessita esta manhã. Não só esta manhã, mas para eles aplicarem na vida deles, Senhor. E na minha também, Senhor. Nas nossas vidas. Que tu consegues tocar no coração daquele que vem buscar o teu reino, Senhor. Que nós conseguimos magnificar o teu glorioso nome, Senhor. E que nós conseguimos chegar mais perto de ti cada dia. Em cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra ao pastor. Eu vou passar a palavra ao servo do Senhor, ao pastor Manuel e à missionária Claudiceia. Mas queria dizer algo que senti dizer no coração. Lemos na palavra que muitos servos do Senhor, quando algum anjo se apresentava diante deles, eles prostravam-se. E o anjo dizia-te: não faças isso, que eu sou teu conservo. Mas também me lembro de alguém que sentiu na presença dele, alguém que era capaz de dar a bênção. Eu estou com ele. A ponto de dizer: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Vamos dizer isto esta manhã ao Senhor, para recebermos a bênção do Senhor. Eu estou a chorar, mas não é de tristeza, amados. Eu choro, que é o Senhor. Poderoso, magnífico. E é assim que nós temos um Deus maravilhoso. Meus queridos e amados, a tribuna é vossa. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Abençoada iglesia de Muriz, Pastor José María, familia, y estos jóvenes que estoy viendo que Dios tiene algo también para ellos en el reino, en su obra, en el ministerio. Nos como siervos de Dios, como pastores misionarios, estamos orando al Señor, intercediendo al Señor, para que Dios levante obreros en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Amén. Y aquí está el futuro de la iglesia, son la juventud, que debemos de apoyarlos, de animarlos, de encorajarlos, porque sé que de aquí Dios levantará siervos y siervas del Dios vivo. Amén. Para servir al Señor. Gloria a Dios. Portugal y en las naciones. Amén. Porque la iglesia del Muriz es una iglesia misionaria. Verdad. Alabamos a Dios por las oraciones que hacen a nuestro favor, por sus dádivas que ustedes ofrecen, para que el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a esas tierras tan longes como Serbia, como a los gitanos de Hungría, a los gitanos de Serbia, croatas. Eso es lo maravilloso del evangelio. Y ustedes están ligados a esta obra misionaria en la Serbia. Amén. Somos gratos a Dios. El pastor José María habló al principio acerca del Salmo 100. Y este salmo nos enseña que hay tantas razones, hay muchas razones de agradecer a aquel Dios vivo y verdadero que nosotros servimos. Dios es maravilloso. Dios, como lo dice el Salmo 100, es bueno y misericordioso. Dios, como lo dice el mismo Salmo 100, es fiel. Esa fidelidad de Dios, tú y yo lo hemos vivido. Amén. Tú y yo lo hemos experimentado. Hermano, si usted escribiese, anotase las cosas que Dios ha hecho contigo, son mucho más de las cosas malas, negativas que nos ha acontecido, ¿verdad? O sea, son muchos. Dios ha hecho tantas cosas buenas que solamente tenemos que tener un corazón grato a Dios, decir gracias Dios por lo bueno que eres, por tantas cosas buenas que tú has dado. Pasamos luchas, sí,
pasamos dificultades, sí, hay tribulaciones, hay pruebas, sí, mas en medio de toda esa tempestad, Dios está presente con su pueblo, con sus hijos, y Dios es fiel, hermanos. Nosotros lo hemos experimentado durante todo este tiempo que estamos en Serbia, ya a 17 años. Dios ha estado conozco en los momentos dulces, en los momentos amargos, en los momentos de alegría, de tristeza. Dios ha estado con nosotros, aleluya, trabajando maravillosamente, porque Él sabe convertir todas estas cosas en bendición para nuestras vidas. Amén. Este es el saludo que les dejo. Estamos cada día orando por ustedes, agradeciendo al Señor por lo bueno, maravilloso y por lo fiel que es nuestro Dios. Nosotros servimos a un Dios fiel. Y quiero dejarte un texto solamente que dice así: Dios, el Señor es fiel. Él nos fortalecerá y nos guardará del mal. Nos guardará del maligno. Eso está en 2 Tesalonicenses 3:3. Servimos a un Dios fiel que nos fortalecerá. De Él viene la fuerza, hermano. De Él viene la fortaleza. Y dice más, y nos guardará del maligno. Gloria a Dios, no estamos solos. Dios está con nosotros. Amém. Claudicea. Obrigada. Glória a Jesus. Que maravilha é termos esse Deus presente na nossa vida. Esse Deus que nos guarda e que nos sustenta. Amém. Aí disse Paulo, esse Deus que nos livra do mal. Será que Deus quer nos livrar do mal? Sim ou não? Amém. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus. Essa paz que excede todo entendimento. Jesus orando na sua oração sacerdotal, ele pediu isto mesmo a Deus, não é? Ele disse, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então podemos pedir ao Senhor, livra-nos do mal. Jabes fez uma oração ousada e disse, Senhor, se tu me abençoares muitíssimo, olha, ele não pediu pouca bênção, se tu, Senhor, alargares o meu território, e se tu permitires que eu do mal não seja afligido, aí alguém pensa, que oração? Como é que pode pedir tanta coisa dessa? Mas o nosso Deus pode fazer tudo isto. Amém. E diz o versículo, o final do verso da oração de Jabes, que o Senhor atendeu a oração de Jabes, porque estava completamente dentro da vontade de Deus. Tudo que ele pediu está escrito. Então, amados, o Senhor nos livra do mal. E eu fiquei também contente que o pastor Zé Maria aqui, não é porque ele chorou não, mas é pelo motivo das suas lágrimas. E eu me lembrei de um testemunho que eu li, que dizia um pastor ainda jovem, foi visitar um pastor já ancião, que já não exercia o ministério, já estava no fim da sua carreira, e eles conversaram e oraram, e foram ler a palavra de Deus, e o pastor, aquele ancião, começou a ler, e depois começou a chorar, e aquele pastor mais jovem, depois perguntou, por que o senhor chorou quando leu a palavra? O que o senhor estava a sentir? Pensou que ele estava a sentir alguma angústia, Ele disse, não, eu me alegro na palavra, e eu pedi a Deus que sempre que o Espírito Santo, que eu lesse a palavra, o Espírito Santo me tocasse. E depois aquele pastor disse, eu quero chegar a essa idade, chorando, quando leio a palavra. Aleluia! Porque hoje em dia está tudo tão secularizado que há crentes, mesmo crentes, que nem se toca com a palavra. Outros que nem lê. Só lê no domingo na igreja. Perderam aquela sensibilidade quando lê a palavra de Deus. Irmãos, não percamos a sensibilidade ao ler a palavra de Deus. Leiamos com sentimento. Oremos com sentimento, porque o Senhor está presente. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos amados, glória a Deus.
Já Manuel agradeceu no nosso nome tudo que esta igreja tem sido para a obra missionária na Sérvia. Há muitas batalhas e lutas, hein? Ninguém se iluda que está tudo bem. Mas olha, vocês estão ali lutando. Estão ali conosco, sustentando as cordas, sustentando os nossos braços. Eu sei que aqui a igreja ora por nós. E por isso eu louvo a Deus. Sempre oramos por vós também. Glória a Jesus. Mas os projetos estão aí no coração. O Senhor vai fazendo uns e vai trazendo outros. E o que é de Deus permanece, o que é de Deus acontece. Amém, igreja? O que é de Deus acontece. Amém, igreja? Amém. Oh, eu não ouvi ainda. Amém. Aí o ciganinho, eu já disse aqui. Lá na nossa igreja, pequenininho ele, quer dizer, um rapazinho, né? Agora ele deve ter uns 9 anos, assim. Mas quando ele tinha 6 aninhos, quando a gente dizia, olha, era o Espírito Santo, porque a gente dizia qualquer coisa assim, que alegrava, e ele gritava, amém, amém, amém. E eu digo, gente, esse grito da alma desse menino tem que ser um costume aqui na igreja. Aí agora, quando a gente diz qualquer coisa, eu digo, vamos dizer 3 amém, todo mundo, amém, amém, amém. São bons costumes que temos que copiar, amém? Glória a Deus. Então, tudo está assim, como já informamos, temos alegria, temos pouco tempo, né, pastor, porque também tem ovar à espera, mas eu queria, nesta manhã, trazer para vocês uma meditação, para nós, uma meditação, mais uma informação. Ai, Claudice, hoje é domingo, precisa de uma mensagem, não quero uma informação, mas tranquilo, é uma informação bíblica, amém? Então é uma informação para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. E talvez vocês já saibam sobre o que eu vou falar. Mas pode ser que alguns não sabem, por amor a estes, vamos informar sobre este assunto. E vamos ler no livro de Joel, capítulo 2, e o verso 1. Essa palavra me tem tocado o coração. Eu penso que eu só preguei essa palavra, sobre este verso uma vez. Não tenho certeza, mas em toda a minha vida, e faz muito tempo. Mas ultimamente eu tenho meditado e não tenho pregado sobre esse assunto, mas tenho meditado, porque há muita coisa, muitas informações também, mesmo na internet e outros comentários, e até doutrina se formando por aí, e eu estou sentindo no meu coração de meditar mais sobre este assunto. Quantos já ouviram sobre os 4 principais toques do shofar? Quantos já ouviram? Alguém já ouviu? Levanta a mão para eu ver quem. Então vamos falar. Então foi bom, né? Escolher esse tema. E vamos ler juntos? A igreja toda participe dessa palavra. Diz assim nessa versão. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. É Deus falando. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Nós poderíamos falar sobre o dia do Senhor, mas não é esse o tema hoje. O tema hoje é tocai a buzina em Sião. Então, esse texto é escolhido para essa meditação, porque é pelo fato de tocar a buzina. Buzina aqui é a mesma coisa de shofar. E nós vamos falar um pouco sobre, vamos informar um pouco. Eu trouxe o caderno cheio, então só meia-noite que a gente termina. Não tenham medo. Glória a Deus. Então, o shofar, isso eu creio que muitos sabem, não é? É um instrumento hebreu. Ele é feito de chifre de carneiro, de cabra ou de antílope. Então vocês já viram, todo mundo conhece esse animal, pelo menos de figura, não é? Eu nunca vi um antílope assim diante de mim, presencialmente, né? Mas carneiro e cabra nós conhecemos. Então é um instrumento feito
de chifre desses animais. E por que deveria ser assim? Por que deveria ser feito de chifre de animal? Para ser um instrumento natural. Deus queria que fosse assim. Músicos, shofar. Então Deus queria que fosse feito um instrumento natural. Foi Ele que ordenou. É diferente, nós também lemos na palavra sobre as trombetas, não é? E as trombetas já não é a mesma coisa, porque ela pode ser feita de metal, pode ser feita de prata. Então não é natural, no sentido de tirar do animal e confeccionar o shofar bem naturalmente, né? Então o shofar é, pois, um instrumento usado pelos hebreus, é um instrumento tocado em ocasiões especiais, em cerimônias, e tem um simbolismo profético extraordinário, quando é tocado esses 4 especiais toques, porque há outros toques do shofar, mas há 4 especiais que os judeus tocam em ocasião especial. O shofar, pois, é um instrumento de culto, é um instrumento de louvor, de adoração, no meio do povo judeu, mas para a igreja de Jesus tem também um significado profundo. Para os judeus é um instrumento fundamental até hoje, até os dias de hoje. E em certos momentos no passado, e pode ser que hoje também, mas em certos momentos no passado, o toque do shofar, ele confundia os inimigos do povo de Israel em certas ocasiões especiais. Quando era tocado, quando os demais escutavam o toque do shofar, então os inimigos de Israel ficavam confundidos, não sabia o que ia acontecer, por que estava sendo tocado, o que simbolizava, o que significava, o que estava sendo dito ao povo com o toque daquele instrumento. E cada toque transmitia uma mensagem para o povo. E o povo identificava aquele toque, para que estava sendo tocado. E eles tinham, olha aí, isso é o mais importante, eles tinham que obedecer ao toque do shofar. Os inimigos não podiam entender, mas o povo sim entendia. E amados, quando Deus fala ao seu povo pelo shofar, o povo obedecia. E quando Deus fala ao povo, seu povo hoje, como igreja, o que nós temos que fazer também é obedecer. Não temos, não temos outra alternativa. Temos. Podemos obedecer ou não obedecer. Agora a escolha é de cada um de nós. A escolha é da igreja. Obedecer ou não obedecer? O que é que vocês acham? Hein? Obedecer! 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 Amém, amém, amém! Obedecer. Porque com Deus, o ABC de Deus é assim, obedecer. Em vez de ser ABCD, é obedecer. Diferente, né? Mas é importante. Então, normalmente, os atos, os feitos do Antigo Testamento, os feitos de Deus, as convocações de Deus, as festas, as cerimônias, as escrituras, no Antigo Testamento, ele convergia para Jesus, amém? Convergia para Jesus. Jesus é tudo em todos, está escrito. O apóstolo lá depois, centenas de anos depois, entendendo isso pelo Espírito, ele disse: Cristo é tudo em todos. Agora, algo importante, e faz parte dessa informação que nós trazemos hoje, não necessitamos judaizar a igreja. Vocês concordam comigo? Ou não? Ou temos que fazer as coisas que os judeus fazem, cumprir tudo aquilo, hein? Não.
Não temos que judaizar a igreja, construindo doutrina a respeito de qualquer coisa, ou do toque do chofar, especialmente, que é o que estamos a falar aqui. Não temos que judaizar a igreja e tocar obrigatoriamente o chofar no culto, porque há igrejas hoje, né, que estão obrigando mesmo o povo a fazer certas coisas que os judeus fazem, que são para nós simbolismos, que tem explicação, tem tradução para nós no Espírito, que nós cumprimos de maneira espiritual, mas há igrejas que estão judaizando, há ministérios que estão judaizando a igreja. Nós é que temos que igrejar os judeus, amém? Eles é quem tem que aceitar Cristo como Salvador. Nós os amamos, abençoamos Israel diariamente, e eu peço a vocês, abençoe muito mais agora na situação que está. Abençoe os exércitos de Israel, e que se levante ali pessoas ali no meio das autoridades, que se levante profetas ali para que eles voltem ao Senhor, para que eles se humilhem e confiem no braço de Deus e não no braço de carne, né? Tudo isso a igreja tem responsabilidade de o fazer. Mas então nós não vamos judaizar a igreja querendo que obrigatoriamente o chofar seja tocado nos cultos. Olha, eu já assisti cultos com o chofar tocando e foi lindo demais, mas era uma coisa especial, né? Era um momento especial, uma ocasião especial, e isso pode acontecer na igreja, isso não é nenhum problema, entendem? Vocês estão comigo ou não nesse conceito, né? Mas nós tampouco devemos ou podemos desprezar o chofar como instrumento bíblico. Por quê? Porque eu já disse que tem um significado também profundo para a igreja. Então não vamos fazer uma doutrina disso, mas não vamos desprezar o toque do chofar como instrumento bíblico, e eu vou dizer por quê. Podemos, como eu já disse, de vez em quando numa celebração tocar, não é? Muito bonito por alguém que sabe tocar, né? Se vocês aprenderem mesmo a tocar o chofar, de qualquer jeito não, mas se souber tocar, é bonito, dá uma emoção escutar, porque é algo que vem da Bíblia. Tudo que vem da Bíblia é bom para nós, amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Aleluia! Então, o chofar hoje, e agora é por isso que eu disse que há um significado extraordinário e profundo para nós, e por isso não podemos desprezar o som do chofar. Olha, o chofar hoje representa a voz daqueles que pregam a palavra de Deus. Amém? Hoje o chofar de Deus para nós, ainda que exista um instrumento físico e se pode tocar quando vocês quiserem, numa ocasião, né? Numa ocasião de vitória, a igreja recebeu a grande bênção de Deus, vamos tocar o chofar. Isso não há problema, se não tocar também não há nenhum problema. Mas o verdadeiro significado para a igreja é esse: representa a voz dos que pregam a palavra de Deus. E cada mensagem pregada aqui neste lugar, ou quando você lê a palavra em casa, ou onde você estiver lendo, cada mensagem, mas vamos dizer aqui, porque era coletivo, sempre o toque do chofar sempre era coletivo. Então cada mensagem que você ouve aqui é o chofar de Deus a tocar. Oh glória, dê um glória. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que Deus maravilhoso, o Deus maravilhoso que fala contigo, que fala comigo, que fala com o seu povo, que se preocupa, que mostra tantas coisas na sua palavra, não é? E eu sei que é quase natural que muitos de nós não entendemos isto. Não entendemos, mas agora entendemos. Quantos ouvem uma mensagem aqui, não é? E saem por aquelas portas, eu não estou dizendo esmuris, estou a dizer de um modo geral, nas igrejas, mas aqui estamos hoje aqui. Então, ouve a palavra aqui, sai por aquela porta e já se esqueceu do que ouviu. Então o chofar de Deus tocou. E o que é que acontecia com o povo? O que é que eu disse no princípio?
Obedecia. Aí a gente ouve o chofar tocar aqui, saímos por aquela porta e nada aconteceu. E nada vai acontecer, porque eu me esqueci, não vou cumprir, não vou obedecer. Então o chofar de Deus tocou em vão para mim. Mas, como dizia o meu querido jovem aqui no princípio, eu sei que tinha ele mais ainda essa palavra para dizer, mas disse outra semelhante. Deus disse a Ezequiel: que ouçam, que deixem de ouvir. Fala. Que ouçam, que deixem de ouvir. Toca o chofar. Que obedeçam, que não obedeçam. Toca o chofar. Porque é Deus no seu amor querendo falar. É Deus no seu amor querendo instruir ao seu povo. É Deus no seu amor nos querendo ajudar no nosso dia a dia. Por isso que o chofar toca. Cada toque é uma chamada de Deus ao seu povo para algo importante. Por isso que é tão importante vir ouvir a palavra de Deus. Hoje não vou, não me importa. É importante que venha. Só quem não pode vir é quem não pode. E muitas vezes não pode, mas Deus vai lá onde ela está. Quando não pode vir, Ele sabe quando eu não posso ir. E Ele vem e me fala, né? E me fala aquilo que está falando ao seu povo lá. É importante, meus amados, vir ouvir o toque do chofar. Quando a mensagem é pregada para despertar o povo, por exemplo, para orar, é o chofar de Deus tocando, pode ter certeza. Quando o pastor ou quem está ministrando aqui diz assim: irmãos, tal dia é dia de oração, venham orar. O que é que vocês acham que é isto? Segundo o que nós estamos falando, hein? É o chofar de Deus. Irmãos, venham orar. Aí eu fico em casa, podendo vir. Tá escusado quem não pode. Aí eu não venho, por causa de qualquer coisinha, uma dorzinha de cabeça, né? Por causa disso ou daquilo, coisinhas pequeninas, que suplantaram a voz do chofar, o som do chofar na minha mente. E eu digo: ei, o chofar tocou, e hoje eu tenho convocação de Deus para vir orar aqui. Então vamos. Irmãos, é triste ouvir isso. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas vezes e eu digo assim, mas realmente é triste. Quando diz o culto de oração é o culto menos frequentado da igreja. Você já ouviu isto? Amém. Não é uma tristeza? Sim ou não? Então nós sabemos disso, nós ouvimos isso, às vezes nós até dizemos, é porque o povo de Deus não está obedecendo ao toque do chofar, porque o chofar é a palavra, e a palavra diz para vir orar, para se reunir para orar. Quantos testemunhos nós vemos aqui na palavra? Sempre que alguém foi aqui na Bíblia a uma reunião de oração, aconteceu coisa maravilhosa. Aconteceu, ainda ontem estávamos lendo, Paulo, quando chegou ali em Filipos, ele estava desesperado, que queria orar. O chofar de Deus tocava na cabeça dele, na alma, no espírito, temos que orar. E eles disseram: vamos buscar um lugar para orar, é necessário orar, é necessário orar. O que aconteceu? Foram orar na beira do rio, não foi? E ali encontraram as mulheres, e dali daquela oração, daquela reunião, começou o primeiro culto na Europa. Olha aí, por causa de uma reunião de oração. Aleluia! Pedro, Tiago e João foram orar às 9 da manhã. Chegaram no templo, eles estavam ansiosos para orar. Na porta do templo, um homem pedia esmola, dá-me alguma coisinha. E Pedro não tinha nem dinheiro para dar àquele pobre homem. Ele esperava dinheiro, como todos esperam, não é? E ele disse: eu não tenho, olha, não tenho dinheiro, tenho prata, tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Se ele não tivesse ido à oração naquele dia, aquele homem não tinha sido curado, aquele homem não tinha entrado no templo saltando
andando, saltando e louvando a Deus, como diz a palavra. Foi bênção para os que foram, foi bênção para aquele homem. Então é o shofar de Deus. Então venha orar, venha orar. Quando você ouvir aqui essa mensagem do pastor, eu não sou eu que estou pregando isso agora, mas quando o pastor disser, venha orar, irmãos, venham aqui terça-feira, quarta-feira, o dia da oração, venha orar. É o shofar de Deus tocando. Não se esqueça, aleluia. Não se esqueça e venha orar, glória a Deus, orar, 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 até Deus responder. Muitos não fazem caso, mas tem que entender isso, né? No Antigo Testamento, todos tinham que obedecer a esse toque, como já vimos, não é? Quando a mensagem é pregada sobre exortação ao arrependimento, irmãos, não é somente os ímpios e os descrentes que têm do que se arrepender. Nós, povo de Deus, às vezes temos. Às vezes você não tem nada do que se arrepender, mas outras vezes tem, não é verdade? Coisas que a gente faz, não é preciso ser pecados visíveis, mas são coisas, às vezes, até sentimentos, às vezes até uma desobediência que estamos a cometer diante de Deus, invisível, ninguém vê aquela desobediência, mas você sabe, e eu sei, que estamos em desobediência. Mas a mensagem é, irmãos, vamos nos arrepender. Alguns até nem gostam de ouvir esse toque de shofar, mas este era um dos toques do shofar. Quando a mensagem é sobre o arrependimento, então é o shofar de Deus tocando. Amém? Então o que é que nós temos que fazer? Obedecer, meditar, pensar, pedir perdão, confessar diante de Deus. Às vezes você nem precisa confessar diante das pessoas. Às vezes eu nem preciso, mas eu sei que diante de Deus eu preciso. Senhor, me perdoa por causa disso e disso e disso. Me arrependo diante de Ti. Então aquele que confessa o seu pecado e deixa a nunca mais fazê-lo, alcança o quê? A misericórdia de Deus. E aquele que não confessa, aquele que esconde, o que é que acontece? Diz a Bíblia, nunca prosperará. Está escrito lá na palavra de Deus. Então o shofar tocou. Irmãos, vamos nos arrepender. Ok, amém. Glória a Deus. Vamos fazer caso. Quando a mensagem é pregada, nos chamando à santidade, à consagração, à adoração, ao regresso à senda antiga. Vamos deixar as novidades do mundo que vem somente para nos tirar do foco verdadeiro. Então, vamos meditar nisso, vamos ler mais a palavra, vamos dizer ao Senhor, Senhor, tira de mim tudo que não presta, Senhor, oh meu Deus, ajuda-me. Então, é uma chamada ao arrependimento. Aí o pastor convoca como se dizer, uma consagração, um jejum. Vamos vir, o shofar tocou, vamos obedecer. Não posso, Claudicea, não posso vir a todos. Ok, Deus sabe, mas o que pode, venha. Não vem o dia todo, vem uma hora, vem duas para orar, para se quebrantar, porque o shofar tocou. E se o shofar toca, nós temos que cumprir. Amém? Então vamos fazer caso do toque do shofar. Vamos gostar desse toque. Você gosta do toque do shofar? Hein? Amém. Glória a Deus. Então, quando o shofar toca e vamos ouvir a palavra, vamos nos arrepender, a palavra, a Bíblia, o shofar toca dizendo, leia mais a Bíblia, por exemplo. Não posso deixar de dizer isso. Então vamos ler mais a Bíblia. Vamos imaginar, meu Deus, quantas vezes eu estou lendo a Bíblia por dia? Eu leio um versículo a correr, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Não, então vamos dedicar tempo para ler, vamos ler a Bíblia o ano todo, vamos pensar no método pessoal mesmo. Eu vou ler 2 capítulos por dia, vou ler 3, 4, quanto você tiver tempo de fazer. Vamos ler mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Jesus mostrou que é pela palavra de Deus, ele mostrou lá em Mateus 4, é pela palavra de Deus que nós vencemos a Satanás. E não há coisa mais importante neste mundo, na batalha espiritual, do que vencer. Amém? Vencer a Satanás. As batalhas são grandes, ele sabe por onde pegar a cada um. Ele vive, como diz a Bíblia, ao redor de nós, buscando alguém a que possa tragar. Vamos deixar? Não.
A palavra de Deus nos vai ajudar. A palavra do Senhor, quando nós começamos a ler com amor, quando nós começamos a ler com interesse, essa palavra nos limpa, nos purifica, nos santifica, nos ajuda. Então nós vamos ter vitória quando Satanás aparecer, não é verdade? Olha, eu não vou falar muito, tem muitas coisas para falar. O toque do chofar é para isso tudo, é para ler a Bíblia, é para orar, é para consagrar, é para evangelizar. Irmãos, vamos falar mais de Jesus, vamos aproveitar as oportunidades. Vamos aproveitar as oportunidades. Isso é o chofar tocando, então aproveite. Vai no supermercado, fala de Cristo, diz alguma coisa, aproveita uma palavra e aí entra. Em nome de Jesus, há muitas oportunidades. Eu, às vezes, quando eu estou sem fazer nada, lá em Braga, eu vou ao Pingo Doce, me sento lá no cafezinho, porque eu não posso estar caminhando, eu não gosto de ver as lojas, não gosto de nada. Tenho uma dor nessa perna que não posso estar muito tempo em pé. Às vezes até me sento ali, porque eu não posso estar muito tempo em pé. E eu me sento ali, e eu digo, Senhor, hoje eu quero falar de Ti, dá-me essa oportunidade. Se eu ficar em casa, eu oro, leio a Bíblia, tudo isso, mas aqui agora eu quero é falar de Ti. Irmãos, vocês não imaginam as oportunidades que tenho tido. Não imagina, não só ali, não é? Em todo lado. Em todo lado. A oportunidade é tremenda para falar de Cristo. As pessoas estão sedentas de Jesus. Você vai encontrar pessoas que não quer ouvir. Mas vai encontrar muita gente que quer ouvir, que até fica espantado, nunca ouviu dessa maneira, ou nunca ouviu de maneira nenhuma. Então, é o chofar de Deus tocando. Vamos evangelizar. Então, vamos deixar de conversa, e vamos ouvir os 4 toques do chofar. Vamos ouvir como é que soa. Vai tocar, nós vamos ouvir em silêncio. Depois eu vou dizer só mais algumas coisinhas sobre cada toque. Vocês vão ler ali, mas vão ouvir. É bonito, vocês vão ver. Vamos ouvir então o toque do chofar. Quem já ouviu o toque do chofar aqui? O pastor, 2, 3, ok? Então os que não ouviram vão se deliciar agora, né? Vamos fazer de conta que estamos lá em Israel e Deus está tocando o chofar. Ali na tela. Ok, depois eu falo. O importante é ouvir o toque, mesmo que vocês não leiam o que está ali.
Ok, aleluia, dê um glória a Deus. Esse era os toques do chofar. Amados, interessante que a primeira vez que o chofar foi tocado, lá em Êxodo capítulo 19, versos 16 a 19, vocês podem ler depois, ou eu pode por aí e ficar aí escrito, foi Deus quem tocou. Não é interessante? Deus tocou o chofar pela primeira vez que o chofar foi tocado, foi Deus. Deus chamou Moisés, chamou o povo, tocou o chofar, o monte estremeceu, e o povo depois nem podia ouvir a voz de Deus, porque temia. Vocês sabem o episódio. Então é algo importante, é Deus querendo falar ao seu povo. Por isso Abacuque disse: Senhor, aí já é a aplicação. Ouvi a tua palavra e que? E temi. Disse o profeta. Era como se ele estivesse dizendo assim: eu ouvia o chofar tocar, Senhor, e eu estremeci, assim como lá no monte, em Êxodo capítulo 16, capítulo 19, aliás. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, deve acontecer isso nas nossas entranhas. Devemos temer, devemos tremer, porque a palavra agindo, penetrando, ela entra nos nossos ouvidos, desce para o coração, para a alma e para o espírito. E é isto que nos leva a obedecer a Deus, é isso que nos leva a sermos transformados, não somente a crer, como disse o jovem. Porque crer, ele disse, está escrito na palavra, que até os demônios creem. Então Abacuque dizia isto. E o que queria dizer? Vocês leram ali alguma coisa. Mas a aplicação para esses toques. O que queria dizer Deus ao povo através desse toque? Um dos toques, que se chama o tequiá, em hebreu, tequiá, era um toque curto, que significava levantar, ajuntar o povo, marchar. Era hora de orar. Olha, ajuntar o povo, marchem, venham para orar. Acordava o acampamento, é como no exército. Todo mundo se levanta e não pode ficar na cama. Então o toque do chofar, quando tocava o tequiá, era para o povo se levantar e marchar e orar, acordar, despertar. Significa hoje exatamente isso, que nós, quando nós somos exortados, quando pregam e nós ouvimos a mensagem sobre orar. Venham orar, irmãos, venham adorar, né? E nós, como igreja, temos que dizer presente. Amém? Vamos dizer faltou, como na escola dizia fulano de tal, presente. Fulano de tal, aí outro dizia faltou. A igreja do Senhor não pode ter ninguém que diga faltou, né? Todos presentes, orando, buscando ao Senhor para a obra avançar, para o Senhor ser glorificado, para essa casa se encher e ter que alargar ela até a rua. Glória a Deus. Amém, irmãos? Outro toque do chofar se chamava o shevarim. Nós vimos ali 3 toques, curto, repicado. Isto significava, olha, esse eu gosto, o outro eu gosto mais ainda, mas esse também gosto muito. Significava queimar o lixo. O povo tinha que queimar o lixo. Eles sabem que lixo tinham no meio deles. Deus não queria ver lixo. Lixo, agora até peço desculpa para... Não peço desculpa porque é a palavra de Deus. Mas assim, uma parte. Quando o povo caminhava no deserto, Moisés deu uma ordem. Deus disse para Moisés: Moisés, o povo tem que levar nos seus pertences, tem que levar uma coisa muito, muito insignificante aos olhos dos homens. Quem se lembra? Uma pá. Uma pá. Para que a pá? Moisés disse: porque
quando vocês forem fazer as vossas necessidades, vocês depois têm que cobrir bem. Por quê? Moisés completou por quê? Disse, porque o Senhor teu Deus anda no meio de ti e Ele não quer ver nada feio no meio de ti. Por isso que o toque do shofar, do shevarim, era para que o povo limpasse o seu entorno, para tirar todo o lixo. E também tinha outra vertente, também tinha outro significado. Era clamar. Como é que a gente tira o lixo da nossa vida? Desculpa essa palavra, esse termo, mas é o que diz, é o que significa mesmo. O lixo da nossa vida é aquilo que não presta, que não agrada a Deus, que entristece o Espírito Santo. Às vezes são costumes, às vezes são, como chama? O que a gente fala, costume de linguagem. Às vezes são atitudes, coisas que nós às vezes conservamos, mas o Espírito Santo está triste. E isso é lixo. E Ele não quer que andar no nosso meio e ver coisas feias no nosso meio. Aí tocava o shofar, o shevarim. O povo se apressava para limpar. Para o povo de Israel era esse lixo, né? Mas para a igreja do Senhor, esse toque do shofar quer dizer limpar as nossas vidas. Clamar a misericórdia, porque era também um dos significados. Clamar pela misericórdia de Deus. Senhor, me ajude da manhã à noite, Senhor, eu andar na tua presença, como Deus disse a Abraão. Andar na presença de Deus é isto, é temer a Ele, é estar consciente da sua presença em cada momento. E quando nós vamos fazer algo ou dizer algo, a gente sabe que não é bom, mas às vezes ainda diz, não é? E às vezes é coisa que se faz, até mesmo no meio dos crentes, que a gente olha para um lado e para o outro, vê que não há ninguém faz. Mas antes de olhar para um lado e para o outro, a gente olha para cima, né? Lá tem sempre alguém. Sempre alguém. Então, o toque, o shevarim era para isso. Amém? O povo teria que se limpar todo o seu entorno, porque Deus estava passeando no meio deles. Amados, e o lixo espiritual na vida do crente o faz perecer, traz prejuízo. Você quer isso para a sua vida? Para a sua casa? Eu também não. Então, vamos escutar o toque do shofar. Quando houver uma mensagem, quando você lê, quando você escuta, irmãos, vamos limpar a nossa vida, vamos ver o que há. Às vezes a gente costuma fazer isso no final do ano, né? Mas vamos fazê-lo todos os dias. É melhor, e assim a gente vive melhor, né? Glória a Deus. O outro toque do shofar, e eu vou correr, não vou dizer tudo sobre. O outro toque, o terceiro toque do shofar, né? Era um toque mais repicado e contínuo. E o que é que significava? Guerra e arrependimento. Outra vez aí o arrependimento. É porque sempre temos do que nos arrepender, né? E o povo se arrependia para se preparar para a batalha, para as batalhas. O povo não podia ir à batalha, as batalhas de Deus, que era chamada batalhas de Deus, era para o povo. O benefício era para o povo, mas era Deus com eles. Ninguém podia ir para a batalha com pecados. E na batalha espiritual hoje é assim. Ninguém empreenda uma luta espiritual se não tiver com a vida em ordem diante de Deus. E eu só vou dar o exemplo que vocês conhecem bem. A batalha que eles tiveram em Jericó. Aqueles muros, aquelas muralhas enormes caíram ao toque do shofar. Caíram porque o povo estava preparado. Já havia ouvido, tinham ouvido o toque, esse toque, terceiro toque, tinham se arrependido para ir à batalha. E aquela vitória que parecia impossível, era impossível aos homens, eles tiveram essa vitória poderosa. Amém? Glória a Deus. Deus estava ali. Era Deus ajudando o seu povo que estava preparado. Mas logo a seguir, eles enfrentaram outra batalha numa cidade pequena. Não tinha nada a ver com Jericó. É tanto que eles mesmos disseram, não vamos tanta gente, vamos somente uns 3.000 homens e não é preciso mais. Porque esse povo é muito pequenino e a gente ganha eles num minuto. Foi o que aconteceu. Foram derrotados.
saíram a fugir e a correr, e ficaram espantados. Mas Deus, por que aconteceu isso? Deus disse, porque há pecado no meio de vós. E era o pecado de quem? Quem se lembra? Era o pecado de Acã, que não confessou, não deixou, e no meio do povo, ele cheio de pecado, levou o povo a uma derrota. Meus amados, que coisa tão interessante. Aí vem o último toque dessa vez. O toque, o Tequiá Gadol, ou Gadolá, ou Gedolá, como alguns podem chamar, né? Era um toque longo que significava juízo de Deus. E também significava a majestade chegou. Isso significava que o povo saiu para a batalha, Deus fez um juízo contra os seus inimigos, deu a vitória ao povo, o povo agora estava voltando, e o rei que saía para a batalha voltava em triunfo com o seu povo. O que é que ele diz esse toque? Você gosta dele? Amém? O que é que significa? Significa que esse toque nos fala do arrebatamento. Esse toque diz que a nossa batalha nesta terra chegou ao fim. Que Deus julgou os nossos inimigos, que o rei está voltando em triunfo, aleluia! Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus está voltando e Ele é o rei, e está mesmo. Ele está voltando, ninguém se iluda pensando que ainda vai passar mais 2000 anos. Jesus está voltando, e a nossa batalha chega ao fim, e nós vamos desfrutar com Ele, né, da vitória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos valorizar cada toque do shofar. Ele é tocado aqui constantemente, né? Constantemente vocês ouvem o toque do shofar aqui. Agora, cada vez que você vier para o culto, ouvir a palavra de Deus, você diz assim: vou ouvir o toque do shofar. E fique prestando atenção que toque é, o que significa, para não esquecer e não desobedecer. Amém, amados? Que Deus abençoe essa igreja e que o shofar de Deus continue tocando aqui até Ele voltar. E que o povo de Deus aqui seja um povo obediente, para ser um povo abençoado, protegido e prosperado. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos bater uma salva de palmas para Cristo. Oh, glória, aleluia, ao Rei, aleluia. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória. Aquele relógio não para, não há forma de parar. Mas gostaria de convidar todos a ficarmos de pé. Eu não quero dizer mais nada do que o Senhor disse esta manhã. Certa vez ouvi um certo senhor que disse assim: eu vou tocar a buzina. Mas disse com autoridade: eu vou tocar a buzina. E deu a palavra. Amém? E alguns de nós conhecem esse servo Senhor. Esse servo Senhor já pregou aqui nesta igreja. Portanto, meus queridos e amados irmãos, creio que tudo que nós ouvimos esta manhã deve ser observado e aplicarmos a palavra, praticarmos a palavra. Veio de encontro a um alerta que ouvi de um testemunho de uma criança de 7 anos, que tenho ponderado se devo ou não devo partilhar esse testemunho com a igreja. O Rei está voltando. Amém. Conhecem esse corinho? Vamos cantar e terminar esse corinho? Quem souber então pode me ajudar. Jesus está voltando. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome a chamar. O Rei está voltando.
está fazendo seu trabalho aberto. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sua última notícia é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A chover está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trem vazios passam ruas em quarteirões. Aviões em seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. Aleluia, Maranata! O Rei está voltando. A chover está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Oh glória, multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluia, sai o Rei, nós vamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Oh glória! Não tenha dúvidas, meu amado e minha amada irmã, Senhor, que no relógio do Senhor é quase meia-noite. é verdade. E a ordem está a ser dada Glória. para o toque do quarto sofá. Glória. Amém? Que ninguém seja surpreendido. Nosso Deus e nosso amado Criador, Altíssimo Deus, Eterno Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o mesmo Deus que enviou Jesus há 2000 anos para ali pagar o preço e hoje estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos este toque de chofar, esta alerta, lembrando a tua igreja que tu disseste que querias voltar, depois de teres preparado o lugar, voltarias para nos levar para ti mesmo e estaríamos contigo para todo sempre. Esta é a nossa esperança, que a tua igreja possa então, Senhor, estar atenta ao toque do teu chofar. Enquanto isso, percorremos esta carreira que nos foi proposta, caminhando-a, correndo-a, muitas vezes com as dificuldades, com os problemas, as lutas, as batalhas, mas sempre com aquela promessa que tu estarias conosco todos os dias da nossa vida. Seguimos em frente, que também, Senhor, nós possamos ter presente
que devemos ter os nossos olhos colocados no autor e consumador da nossa fé. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa para a vida da tua igreja. Eu te agradeço também por esta palavra, porque abençoou muitíssimo a minha vida, Senhor. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, porque é por tua causa, Jesus, que o meu nome está escrito no livro da vida. Foi por ti, Senhor, e é por ti que nós estamos aqui esta manhã, Senhor, e que cada um de nós possa, na verdade, Senhor, ouvir a tua palavra e obedecer à tua palavra, Senhor. Oro assim agradecido, Senhor, também colocando diante de ti aquelas vidas, Senhor, que esta semana completaram mais uma primavera de vida, lembrando também que na tua palavra diz, para nós, Senhor, sabemos contar os nossos anos. Senhor, abençoa, Senhor, o Vítor Nuno, Senhor. Abençoa, Senhor, a Sozinha. Abençoa, Senhor, também a Débora Sofia. Abençoa a Ruben, Senhor. Estas vidas, Senhor, que fazem parte da nossa descendência, Senhor. Que tu possas, Senhor, abençoá-los, Senhor. Estas vidas, Senhor, que também são pais, Senhor. Que tu possas abençoá-los. Muitos já ouviram a tua palavra, Senhor, e decidiram voltar para trás. Alguns deles, Senhor, estão aqui, Senhor, nesta oração. Guarda-os, protege-os, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor do Pai, seja com todos nós. Amém e amém. Meus amados queridos, orem por mim. Amanhã, se Deus quiser, às 12h05, estou a levantar voo. Há aí uma notícia que os aviões estão com problema. Pela graça de Deus, não é a série do avião em que eu vou viajar, mas mesmo assim eu peço as vossas orações. Amém. São 2 horas que vou estar nas mãos de Deus. E acreditem que quem já viajou de avião, eu tenho este sentimento, eu olho para as nuvens e digo assim à minha esposa, é as mãos de Deus. As nuvens, é as mãos de Deus que estão segurando este avião. São 10 dias que vou estar com as minhas netinhas e com o meu filho. Não se esqueçam que na terça-feira há reunião de oração. Na quinta-feira, estudo bíblico. No sábado de manhã, jejum e oração. E no domingo, novamente, o culto aqui de manhã.